Queridos, os dias são maus. Não é de agora que o Brasil sofre inversão de valores. Nós temos um curso onde nós falamos sobre República Federativa do Brasil. E nesse curso nós ensinamos às pessoas toda a estrutura da República Federativa. Lá eu mostro às pessoas como a cultura do Brasil começou a ser alterada a partir do ano de 2002. Como 2002 foi um ano significativo para a mudança cultural de nosso país. O Brasil, até 2001, ia num ritmo. A partir de 2002, pouco a pouco, o Brasil foi perdendo traços da sua identidade cultural. Foi a partir daí que aqueles movimentos chamados de minorias começaram a ganhar mais força. E os conservadores fizeram vista grossa durante muito tempo. Resultado: o silêncio dos conservadores, o silêncio da igreja cristã, seja ela católica, seja ela protestante, fez com que movimentos com ideologias nefastas, com ideologias humanistas, tomassem conta de nossa nação. Pouco a pouco vimos tirar da escola disciplinas como OSPB, religião, sociologia original, porque para quem não sabe, a sociologia que muitos estudam hoje não tem nada a ver com sociologia. Na verdade, é uma prévia do socialismo. Sociologia é uma outra questão, é uma outra disciplina que estuda o comportamento social, que estuda a divergência cultural nas mais variadas sociedades. E a sociologia em si fala de alguns pensadores que discutem esse movimento. Entre eles se encontra o Karl Marx, mas há outros além de Karl Marx. A sociologia pós-moderna, que as pessoas estudam e ensinam nas escolas, tem a ver com um pensamento marxista cultural que aponta a análise da sociedade sob o ponto de vista de apenas Karl Marx. O pensamento crítico de antigamente é a capacidade de ouvir, entender, de ler, de interpretar, mas também de criticar, de duvidar, de refletir, de chegar a conclusões próprias, independente das conclusões do outro. O pensamento crítico de hoje é, infelizmente, ligado, quando um educador fala em pensamento crítico, fala mais uma vez hoje na ideia do marxismo cultural. E isso tudo, gente, vai se fortalecendo no Brasil a partir do ano de 2002. Ali começa um período que nós podemos dizer que foi um período de inversão de valores. Logo, o Brasil inteiro passa a sofrer a perda da sua identidade cultural até recentemente, quando os conservadores resolvem dar um grito e dizer ordem e progresso. Bom, queridos, a coisa é tão séria que a partir de 2002 essas minorias começam a ganhar força, começam agora a mexer até mesmo na nossa história e começam a distorcer os fatos da história baseados em ideologias nefastas, ligados a pensadores que defendem não só o marxismo cultural, como o liberalismo cristão e outras coisas terríveis que têm mexido na cultura do nosso país. Por isso, hoje, eu quero falar com você, conservador baiano, conservador brasileiro, principalmente conservador baiano.
Não quero falar com progressista, não quero falar com aqueles que defendem as inversões de valores, mas eu quero falar com você. Você que, como eu, acredita nos valores cristocêntricos, como eu, que acredita em princípios, em valores, em normas, em regras, nas leis, nos mandamentos. Você que, como eu, acredita na moral, nos bons costumes. Eu quero me dirigir a você. Se tem um estado que sofreu acima da média com o governo da esquerda no Brasil nesses mais ou menos 18 anos, foi o estado da Bahia, onde eu faço parte. Aqui nós vimos, queridos, e vemos isso todos os dias, a educação é a pior do país, ou uma das piores. A segurança está horrível. A infraestrutura também está horrível. Então, o nosso estado está abandonado. A saúde pública da Bahia é horrível. Salvador fica superlotado com pessoas da Bahia inteira que não têm como ser atendidas em seus respectivas cidades, em suas respectivas regiões, porque não tem hospitais, não tem profissionais. A Bahia foi literalmente abandonada à própria sorte. O Rui Costa criou uma tal de regulação que depois dessa regulação piorou ainda mais o que já era ruim. E é por isso que eu quero falar com você, conservador baiano. Você que luta e que acredita nos valores cristãos, nos valores bíblicos ou nos valores do conservadorismo, dê um basta na Bahia àqueles que nos oprimiram a vida inteira. E vamos, juntamente com o Brasil, lutar para trazer de volta a nossa cultura conservadora, a nossa cultura brasileira, a nossa cultura baiana, porque até a história, eles tentam adulterar, até a história eles tentam mudar a linha de interpretação. Estou preparando material sobre isso, onde eu falo sobre aonde os teus professores de história mentiram para você, o que é que eles não te contaram. Estamos preparando material sobre isso. Por quê? Porque a Bahia precisa dar o seu grito de independência e dizer não a tudo aquilo que nos escravizou durante anos. 2022 é o ano disso. É o ano da Bahia, que é tão importante para a história do Brasil. É o ano de Salvador, que é tão importante para a história do Brasil. A primeira capital do Brasil é Salvador. É o ano de nós darmos o nosso grito de independência a toda a contaminação, a todo adultério que a esquerda trouxe para nosso estado. Adultério de valores, adultério de moral, adultério de princípios. Este é o ano, queridos. Ou agora ou nunca mais. Chegamos a uma triste realidade que as nossas crianças estão se vestindo mais vulgarmente do que as maiores prostitutas das décadas passadas. E achamos que está tudo bem. E não está. Bom, gente, saindo lá da Praça Municipal, próximo ao Elevador Lacerda, próximo ao Mercado Modelo, vindo aqui com essa linda paisagem do Farol da Barra, para encerrar essa tríade, dizendo a você, conservador baiano, diga não a todos aqueles que escravizaram a nossa terra durante todos esses anos, principalmente a partir de 2002. Aprenda isso, baiano. Prefeito, governador, não é dono de nossas cidades, não é dono de nosso estado. Eles são funcionários do povo.
Eles são trabalhadores do povo e para o povo. E se eles não trabalharem bem, como não trabalharam, eles precisam ser tirados via voto, via eleição. E 2022 é o ano de dizermos não a todos esses que roubaram, ameaçaram, a todos esses que mentiram, a todos esses que fizeram promessas e não cumpriram e que sucatearam o nosso estado em várias áreas. A Bahia é um estado sucateado. Para que você, brasileiro, entenda, a média salarial do meu estado Bahia é a média mais baixa do Brasil inteiro. Um trabalhador na Bahia vale menos do que na maioria das capitais do Brasil. Então até o nosso salário é sucateado aqui. O nosso estado, ele cresce num tempo mais lento do que a maioria dos estados do Brasil. Tudo graças ao abandono do meu estado Bahia com o governo da esquerda que tem escravizado nossa terra durante anos. E é por isso que eu quero falar com você, conservador baiano. Entenda isso. Você que é funcionário público, você não é funcionário da esquerda não, você é funcionário do Estado brasileiro. Você não é funcionário escravo dos prefeitos ou dos governadores que aí estão, não. Você é funcionário da federação e do Estado brasileiro. E temos que colocar como representantes nossos nesse Estado brasileiro pessoas que defendam a nossa cultura, que defendam os nossos valores. Bahia, acorda. Se você é contra o aborto, se você é contra a ideologia de gênero, se você é contra a censura da imprensa, se você é contra essa mania do Estado gigante, desse Estado cheio de cargo, desse Estado que aumenta imposto o tempo todo, nós pagamos os ICMS mais caros da nação inteira, está no nosso estado da Bahia ou na região Nordeste. Esse estado sanguessuga, que tira do povo, mas não repõe, não dá de volta. Para que vocês entendam, o governo Bolsonaro fez mais pela Bahia em 4 anos do que os últimos governadores da Bahia em mais de 10 anos. Então eu quero te conclamar, conservador baiano, não volte naqueles que nos escravizaram durante muito tempo. Eu tenho dito, como cidadão, não como líder religioso, como cidadão, porque como líder religioso, a igreja está aberta para todos e abençoamos a todos e oramos por todos. Mas como cidadão brasileiro, que é professor de história, que conhece a história, eu te digo hoje, diga não a esse sistema opressor. Diga não a esse estado de dominação que acabou com nossa cultura. E hoje só temos uma escolha no nosso estado. E essa escolha não é um presidente apenas, é uma legenda. Porque não adianta votar no presidente e na Bahia votar em seus opositores. Precisamos criar uma legenda e votar nos candidatos que estão ligados diretamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro.